vamos lá. A PEC 14, que é o início aí da emenda, seja ela da frente parlamentar, e eu quero observar aí essa proposta de emenda aglutinativa, ela é da frente parlamentar, não é do FENARAS. Ela veio amadurecida pela frente. Então, foi ouvido outros setores, outros técnicos, não foi uma posição exclusiva do FENARAS, não. Tá bom? Então, vamos lá. A PEC 14, ela altera o parágrafo 4º, parágrafo 5º, já existentes na Constituição. O parágrafo 4º, ela altera e ela não tem parametria com a PEC 22, porque a PEC 22 não trata disso, que é a questão da equiparação do concurso público com o processo seletivo público, ou vice-versa. Okay? E aí nós tiramos a expressão poderão ser admitidos por deverão ser admitidos. Isso é uma interpretação desse poderão, talvez a grande celeuma da precarização dos agentes de saúde, que faz aquela controvérsia de interpretações aí na região sudeste, na região sul, na região norte, principalmente, porque não compreendem como foi compreendido aqui no estado de Goiás, aí na Bahia, em vários outros lugares do Brasil, que processo seletivo é equiparado a concurso público. E por isso você se torna servidor público efetivo quando faz o processo seletivo, como foi aproveitado pela emenda 51. Esse é o primeiro objetivo da PEC 14, quando ela sugere alteração no parágrafo 4º do artigo 198. Mas deixa eu contextualizar essas emendas para você compreender. Primeira situação, para você compreender bem direitinho. A PEC 22, ela tem hoje, nessa abordagem que o Valteni está fazendo, ela tem dois textos. Nós temos por obrigação nos reportar ao texto do relatório final do deputado Raimundo Gomes de Matos. Teoricamente, é esse o texto que vai a plenário. Não é o texto original, que é o que a CONAX utiliza para fazer a emenda aglutinativa, que na verdade isso não é a CONAX, é Valteni Pereira. É o primeiro ponto que eu quero deixar aqui muito claro. Há muitos anos, é interessante, a categoria definia a estratégia para os parlamentares. Agora, a CONAX, ela se permite, é o parlamentar que define a estratégia para a entidade. E aí o que a gente está percebendo é exatamente isso. Esse texto da emenda proposta, emenda aglutinativa proposta pelo deputado Valteni e essa proposta se torna a proposta da CONAX, ela não considera o texto do relatório final do deputado Raimundo Gomes de Matos. Ela descarta esse texto e traz na íntegra, praticamente, o texto original da PEC 22. Então, nós temos algumas dificuldades com essa estratégia de aglutinar. Então, vamos lá. O que é aglutinar? Emenda aglutinativa é juntar os dois textos. Mas, teoricamente, os dois textos juntos é o texto da PEC 14, que não passou por comissão nenhuma, e ele apresenta aí na proposta da CONAX o texto na íntegra da PEC 14 e o texto praticamente na íntegra do texto original da PEC 22. Esse texto original, ele não vai a plenário. Ele só poderá ser votado em plenário com um recurso de plenário que deverá ser utilizado. O texto que vai a plenário é o texto aprovado no dia 16 de agosto de 2017. É o relatório final aprovado, relatório esse assinado pelo deputado Mandetta e o deputado Raimundo Gomes de Matos. O parágrafo 5º, ele também, aí sim, já a PEC 22 traz mudança do texto no próprio relatório do Raimundo Gomes de Matos. Ele troca a expressão assistência complementar por assistência integral. Nós abandonamos essa discussão
de integral para complementar, porque entendemos que isso vai gerar conflito junto ao Ministério da Saúde para fazer o entendimento posterior à aplicação dessa emenda constitucional, para não gerar a expectativa aos municípios de que a implantação do PIS será 100% coberta pela União. O que seria 100% coberta pela União? Inclusive os encargos, inclusive adicional de tempo de serviço, inclusive insalubridade e todo o restante. E isso é um complicador no processo de negociação, então interferiria, traria para a gente uma discussão que já foi pacificada desde 2010 com a expressão assistência financeira complementar. Essa é a primeira diferença do texto da PEC 14 para a PEC 22, com referência ao parágrafo 5º. Porém, a PEC 14, ela insere no parágrafo 5º outros elementos jurídicos de extrema importância para a categoria. Eu quero aqui destacar, logo no início, a criação do sistema de proteção social e valorização, e aí estabelecendo aí, nesse parágrafo 5º, a cooperação e a existência desse sistema de proteção social nas 3 esferas de governo, na União, nos estados e nos municípios, fazendo com que o Pacto Federativo seja legalmente instituído para a política de valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. A Constituição está dizendo é responsabilidade dos 3 entes, não só do município, nem só da União, do município, dos estados e da União, a responsabilidade para cuidar dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, seja no aspecto social, seja no aspecto de valorização da categoria. Esse sistema de proteção social e valorização, ele vai ser regulamentado em lei federal, mas a própria Constituição, em nome dele, já na proposta da PEC 14, já faz alguns avanços. E aí, nesse texto, segunda coisa que eu quero destacar, no texto apresentado pela PEC 14, do parágrafo 5º, do artigo 198, ele também já faz a adequação jurídica a algumas interpretações. Eu vou me referir, por exemplo, quando ele trata da fixação do piso salarial, já insere no texto constitucional piso salarial como vencimento inicial da carreira. Essa expressão vencimento inicial da carreira, ela já está acolhida na Lei 12.994, mas como ela é infraconstitucional, é um dos questionamentos, por exemplo, do processo lá no STF de Salvador, que questiona que essa história de interpretar se é o piso, é o vencimento inicial da carreira, está em lei federal e não no texto constitucional, questionando, então, a questão do pacto federativo. Quando a gente traz isso para o texto constitucional, é uma forma também da gente pacificar qualquer forma de interpretação diferente do que o STF definiu lá atrás para os professores. A gente traz para o contexto da Constituição, para a gente não ficar à mercê da interpretação que ora é a favor, ora é contrária. Então, esse é o segundo ponto que já vem na alteração pela PEC 14, no artigo 198, parágrafo 5º. Outro ponto que eu quero destacar, dentro do parágrafo 5º, é que a gente traz aí dentro da redação que lei federal também vai garantir não só a questão da aposentadoria, mas da pensão dos agentes comunitários de saúde também. Então, nós já estamos garantindo basicamente tudo ali na questão do vínculo empregatício direto. Então, são mais 2 pontos que está trazendo aí para o parágrafo 5º, mudando essa redação e deixando ela mais completa dentro da necessidade dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, depois de 15 anos da emenda 51, e dela ser sabatinada no processo jurídico, interpretada de forma favorável, de forma desfavorável para a categoria, e disso tudo, desse conhecimento das bases que nós juntamos nesses 15 anos, nós estamos agora aprimorando para cercar e para fazer aquilo que a Cacau fala, que é fechar as brechas de interpretação e trazer à categoria mais respaldo, mais munição para lutar contra o gestor
que tem ao seu lado um verdadeiro arsenal, um verdadeiro exército de juristas que estão ali trabalhando e recebendo apenas para procurar mecanismos, brechas, desculpas, teses, para não garantir o direito dos trabalhadores. O parágrafo 6º, nem nós e nem o Valteni fez qualquer alteração, seja no texto original, seja no texto da redação final do relatório do deputado Raimundo Gomes de Matos. Aí o que acontece, Magrão? Nós trouxemos na PEC 14 pensando em não interferir em ser qualquer óbice para a PEC 22, nós utilizamos o mecanismo de uma técnica jurídica de criar parágrafos com letras, já para não interferir na numeração proposta no relatório final do deputado Raimundo Gomes de Matos, a PEC 22. Aí nós criamos o parágrafo 5A, 5B e 5C. Esses parágrafos, eles têm a função, vamos dizer assim, de trazer mecanismos novos para o sistema de proteção social e valorização, que é a questão da assistência financeira complementar, sair da nomenclatura de despesa com pessoal e passar a fazer parte de uma rubrica, uma nova rubrica, como foi criado, por exemplo, Fundeb. Fundeb, ao ser criado pela Emenda Constitucional 63, ele passa a existir para a Lei de Responsabilidade Fiscal com uma nova função. Ele cria ali dentro do Fundeb, por exemplo, mecanismos que, por exemplo, ele tem que gastar X% com os professores. Então, ele criou regras novas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal por conta do sistema de financiamento da educação básica, que foi todo pensado para os professores, para a valorização do magistério, ok? No nosso caso, a gente segue o mesmo caminho, só que o nome do nosso Fundeb vai ser Sistema de Proteção Social e Valorização, da categoria dos acessos e ACE. E nesses parágrafos que a gente incrementa o parágrafo 5º, o 5A, o 5B e o 5C, nós estamos aí, então, fazendo a indicação daquilo que vai ser essa nova rubrica na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai continuar registrando os gastos dos agentes comunitários de saúde, que a União manda e que os municípios gastam, que o Estado gasta. Porém, isso não vai ser mais contado, escrito aí no seu relatório como despesa de contratação de servidor público, despesa de pagamento de salário de servidor público. Vai ser contabilizado na Lei de Responsabilidade Fiscal como investimento no sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Isso aí, então, vai seguir, vai alcançar não só assistência financeira complementar, que era uma observação tanto do relatório do deputado Raimundo Gomes de Matos, como da PEC original do texto original de Valteni, só que eles pensaram pequeno nessa proposta. Pensaram pequeno, que eu digo, perdão, acho que a expressão não é essa, não é pensar pequeno. Pensaram de forma limitada na assistência financeira complementar. Mas no dia a dia, quem está militando na base sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um entrave para negociar o piso, para negociar o plano de carreira, porque não basta isentar só a assistência financeira complementar da União, porque pagar o piso não é só pagar 1.550, é pagar a previdência 20%, é pagar 20% de insalubridade, é pagar a quinquênia, é pagar a progressão do plano de carreira, e tudo isso sai do erário do município. E isso vai impactar a Lei de Responsabilidade Fiscal como despesa de pessoal na regra, tanto da PEC 22 original, como a regra do relatório do deputado Raimundo. A PEC 14 diz o quê? Olha, tudo isso não é mais despesa com o pessoal, nem o dinheiro que vem da União, nem o dinheiro que o município gastar para pagar o piso. Isso tudo será considerado investimento no sistema de proteção social e valorização. Isso quebra as pernas da discussão no processo de negociação, que o município diz que não pode por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas avançando mais um pouco nessa discussão, a gente acrescenta lá no parágrafo 5b, se não me engano, a dinâmica, a possibilidade da gente avançar não só para o sistema, a questão da assistência financeira complementar, mas também a questão de todo o investimento na valorização como qualificação. Ali a gente deixa a porta aberta para a gente discutir não só o curso técnico nesse momento, questão de financiamento e gasto que o município tiver com vocês, como também no futuro, por exemplo, a criação de um curso de nível superior para a categoria dos ACS e ACS sustentado pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso abre as portas para uma série de outras situações. Nós estamos aqui construindo, na verdade, o alicerce para um novo patamar de lutas e de regulamentação de leis a partir desse sistema de proteção social. E aí o parágrafo 5C, 5º C, traz um foco de forma muito mais pormenorizada e segura juridicamente a figura da aposentadoria especial exclusiva dos ACS e ACE, que tira toda a categoria da regra geral da aposentadoria especial por atividade insalubre, que é uma luta inglória, tendo em vista que nós, principalmente essa primeira geração de agentes de saúde, elas foram todos vocês, extremamente injustiçados, marginalizados dos seus direitos, porque foi um programa criado pela União, criado pelos estados, criado pelo poder público, mas colocou o trabalhador à margem dos direitos e de qualquer tipo de proteção. E colocou vocês numa condição de que vocês deveriam trabalhar em nome da sociedade, em nome do Sistema Único de Saúde, que precisava de vocês, e vocês fizeram tudo aquilo que esperavam que vocês fizessem. Nós mudamos, nós que eu digo vocês, mudaram o perfil sanitário brasileiro, revolucionaram o sistema de vacinação, porém, não houve uma contrapartida à altura para isso no processo de valorização. Isso eu digo a todos os sanitaristas dizem, e eu acho que isso é consenso. E o Congresso Nacional, toda vez que foi provocado em nome de se resgatar essa injustiça, respondeu favoravelmente à categoria. E aqui eu estou dizendo a você que esta aposentadoria especial ela é viável, ela é justa e juridicamente ela é sustentável, porque nós não estamos inventando a roda. Foi esse o argumento que justificou a criação da aposentadoria especial dos militares, foi esse o argumento que se justifica a aposentadoria especial do magistério. Agora, enquanto categoria, a gente sabe o que quer e tem que saber como a gente quer. E o que a gente quer é isso. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ali no texto do parágrafo 5C, eu não estou cobrando, por exemplo, que você prove que você contribuiu 25 anos como ACS. Aí está exigindo que você prove que você foi ACS 25 anos. Então, essa prova é o seu caderno, é o seu contra-cheque, é o seu contrato de trabalho, é a declaração, é o seu curso de formação. Isso são provas. E aí, onde é que a gente vai regulamentar isso? Vai regulamentar isso na lei que vai estabelecer o sistema de proteção social. Que, diga-se de passagem, o FENARAS, a gente já tem o esboço disso pronto, está aguardando só um momento para a gente começar, antes mesmo da conclusão da votação da PEC 14, ou que seja a PEC 22, caso ela seja pensada, antes mesmo a gente já vai estar dando o primeiro pontapé para que isso seja regulamentado, para que a gente aproveite de fato e faça uma revolução, talvez a maior conquista da categoria de 2006 para cá, porque é uma janela temporal muito preciosa para a categoria, é o ano eleitoral desse biênio de 2021-2022. Esse biênio, se a gente souber trabalhar, nós teremos um momento político muito mais favorável, inclusive, que aquele que tivemos em 2018. Não, eu ainda tenho muito para falar ainda. Não sei se você vai conseguir, se está desse jeito que você gostaria. Mas agora vamos falar dos textos, a comparação. Aí vem a PEC 14, eu acho que está aí dentro da expectativa. Na narrativa,
apresentada pela a emenda da Frente Parlamentar, ela transforma o parágrafo 3º em o artigo 3º da PEC 14 em parágrafos da PEC 22, porque traz para o texto constitucional algumas seguranças jurídicas que ficariam apenas no texto da PEC. Eu entendi, acho que isso aí é uma técnica de redação interessante que vai nos dar mais segurança jurídica. Quer dizer, a Frente Parlamentar até melhorou o posicionamento desse dispositivo na PEC que estava na PEC 14 para essa emenda aglutinativa. O que está nos incomodando com o comparativo aí da PEC 22 é que, como eu disse lá no início, o deputado Valteni, aí respaldado pela Confederação, traz quase que a íntegra do seu texto original, que foi substituído pela redação final do deputado Raimundo Gomes de Matos em 2017. Então, ele descarta tudo aquilo que foi feito em 2017 e traz o seu texto na íntegra, no meu entender, de forma desnecessária, de forma desrespeitosa, com todo aquele trabalho feito em 2017. E aí ele traz, novamente, a indicação da aposentadoria especial, porém, ela não diz qual é o tipo de aposentadoria, se ela é exclusiva da categoria, qual é o tipo de aposentadoria especial, fica em aberto. Então, de duas, uma, ou você cai na mesma aposentadoria que você tem hoje, que é a questão da atividade insalubre, ou vai cair numa regulamentação que vai depender da sanção do presidente. Uma e outra são prejuízos para a categoria. Então, não faz justiça, nem justificativa, nem absolutamente nada ter esse texto numa emenda aglutinativa. Outro ponto. Tem direito à insalubridade. Esse direito à insalubridade estabelecido aí já é o que a gente tem pela Lei 13.342. Se ele trouxesse alguma inovação dizendo, olha, em grau médio, em grau baixo, em grau máximo, o valor de 20%, mas ele não fala nada. Então, isso já está no texto da Lei 11.350, no artigo 9º, parágrafo 3º. Então, isso também não tem nenhuma justificativa, é apenas uma questão de ego. Dizer, é o meu texto original que está aqui. Sem falar que, desta forma, a gente ainda traz uma insegurança jurídica, porque já existe N julgamentos e entendimentos de que a insalubridade ela não pode ser reconhecida por categoria, salvo condicionada naqueles anexos NR15 e NR13 expedidos na oportunidade pelo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho. Outro ponto, vem novamente com a discussão da assistência financeira complementar ser dispensada, ser excluída do impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, a gente já traz essa discussão de forma muito mais ampla, mais completa, para dentro da PEC, com o texto da PEC 14, uma vez criado o sistema de proteção social e valorização. Então, também é um texto que é muito menor do que aquilo que a gente propôs, muito mais raso e sem a justificativa pleiteada pelo sistema de proteção social e valorização. E, por fim, tem aí o absurdo, que é essa questão de colocar aí que é vencimento. O vencimento também integrará a questão da insalubridade, do adicional de insalubridade, dos outros consectários e etc. Isso ele diz muito claramente naquele vídeo, deputado Valteni, que isso é remuneração. Quando ele fala, aí ele traz o texto, menos de 2 salários, não poderá receber menos que 2 salários mínimos como vencimento. Essa expressão, ela traz uma dúvida jurídica se esse vencimento é o vencimento inicial da carreira, que é essa a expressão que a gente vem utilizando desde a implantação do PIS em 2014, e essa, inclusive, é a interpretação e é a expressão que o STF utiliza,
para respaldar a constitucionalidade do piso salarial dos professores, e foi por isso que a gente buscou essa segurança jurídica. Aí ele vem com esse texto da PEC original e traz para a emenda aglutinativa, e isso nos faz passar uma borracha em toda essa segurança jurídica de 2014 para cá, que a gente vem conquistando o piso salarial, vem trabalhando a questão dos planos de carreira, porque na base, essa discussão teórica, se vencimento no singular é vencimento base, porque há uma diferença, vencimento base, vencimento inicial da carreira e vencimentos. Quer dizer, é uma questão jurídica que está muito além da compreensão da negociação na base com o prefeito, com a liderança sindical, com os agentes de saúde, de forma geral, sem um conhecimento jurídico. E olha que não é todos os advogados que têm a capacidade de compreender e distinguir esses três conceitos, porque ainda tem o quarto, que é remuneração. Então, o que você pegar aí hoje no seu município, no município de Capim Grosso, no município de Itaberaba, no município de Guanambi, no município de Ribeira do Pombal, no município de Salvador, todos vão ter lá o conceito de vencimento base e remuneração. E você vai entender que essa expressão que ele está usando no texto da emenda aglutinativa é uma grande armadilha jurídica que vai dar muito mais capacidade para os gestores questionarem aquilo que Salvador está questionando, que é querer pagar dentro dos 1.550, tudo. Se ele pagar tudo, alcançar aqui 1.550, que é o tal dos vencimentos, que está aí no texto da PEC 22, trazida pelo Valtenir e pela CONAX, vocês, desculpa, mas vocês estão dando um tiro de 12 no pé, porque isso significa remuneração, que tradução na linguagem do português, claro, significa salário bruto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aquilo que nós já conquistamos em 2014, que é o texto da PEC, perdão, da emenda 63 e da lei 2994. Vencimento inicial da carreira. 1.550 para quem está no estágio probatório e começou o trabalho hoje. Não é para aqueles que têm 10, 15, 20, 30 anos de trabalho, porque a esses vai caber o salário base, que será aquele correspondente à progressão no plano de carreira, levado em consideração todo o seu tempo de serviço e toda a sua escolaridade. E aí eu preciso confessar uma coisa, para mim foi uma surpresa gigantesca a CONAX ter a coragem de assinar uma emenda aglutinativa com o texto de 2 salários mínimos. Ali é uma prova cabal de que a CONAX perdeu a sua identidade de estratégia e traz para dentro da confederação o interesse do político, do parlamentar. Deputado Valtenir, eu falo aqui com toda segurança e dou toda a liberdade de você apresentar isso como uma fala minha. Ele diz expressamente, isso é uma convicção pessoal minha, e eu quero provar para todo mundo que eu estou certo, mesmo que isso seja questionado na justiça, mas daqui 4, 5, 6 anos a gente consegue provar que isso está certo. Quer dizer, o cara não está, eu vou aqui melhorar, o parlamentar, que é parlamentar só até setembro, não está preocupado com a consequência que essa convicção pessoal dele vai gerar a categoria para o resto de uma vida. Além de a gente trazer segurança jurídica para um texto de Constituição que a própria comissão especial diz que é inconstitucional, ele está ali fazendo de todos vocês uma espécie de troféu. Se der certo, eu estou bem na fila. Se der errado, o problema é dos agentes de saúde. Então, assim, vai na contramão de tudo aquilo que a gente construiu desde 2009, quando a gente apresenta a proposta da PEC 391, faz aquela discussão toda com o deputado Domingos Dutra, faz aquela discussão toda com a deputada, na época era deputada, hoje é governadora,
a Fátima Bezerra, sinceramente, foi uma surpresa, porque isso foi aprovado com o apoio da Confederação. Você sabe muito bem o quanto que Hilda era próxima de Raimundo Gomes de Matos, o quanto que ele foi quisto e quanto esse homem fez por todos nós, com apoio na oportunidade do deputado Mandetta, e agora é a mesma coisa disso tudo nunca ter existido. Para concluir, Magrão, para concluir, penso que o texto que traz aí ao final a proposta da inclusão do artigo 115 nos atos de disposições transitórias constitucionais foi uma forma de um plano B para Valteni. Nós conseguimos, através de muito esforço coletivo, uma leitura com vários representantes de assessoria dos parlamentares. Aqui eu quero me referir ao Cidadania, ao PSD, ao PT, ao Solidariedade. Eu tive pessoalmente, por exemplo, lá na terceira secretaria, que é do PSDB. Então, todos esses a gente sentou, foi conversar, foi dividir as angústias, e nós encontramos uma forma de atualizar o valor do piso com base no texto da redação final do deputado Raimundo Gomes de Matos. Ele, no relatório, justifica que é inconstitucional a expressão dos salários mínimos e diz que a vontade dos parlamentares seria contemplar os agentes de saúde com valor equivalente a 2 salários mínimos, que na oportunidade era 1.600. Por isso é cabível, nesse momento, uma emenda de redação. Essa emenda de redação ela vai funcionar estando a PEC apensadas ou não. Se a PEC 22 chegar aí a plenário, essa emenda de redação ela poderá existir naturalmente, sem precisar, inclusive, da aglutinação, quer dizer, da junção dos textos. A junção dos textos, para nós, enquanto PEC 14, ela tem um ponto positivo, porque o texto vai na íntegra, sem alteração, para plenário. Agora, ponto negativo é que ela vai exigir de nós um processo de negociação muito maior. E é o que a gente vai estar disposto a fazer, os próximos passos que nós vamos ter agora, enquanto Fenaras, e a gente tem conversado com as outras entidades que se disponibilizam a ter esse diálogo com a gente, é a discussão disso, porque eu acredito que ela traz uma inovação jurídica para a categoria imensurável, e traz também um processo de, vamos dizer assim, junção de interesses com os gestores. E nós todos temos a ganhar com isso. Então, vamos lá. Tecnicamente, a emenda apresentada pela Frente Parlamentar ela é mais harmoniosa, ela é mais consistente. A proposta de emenda aglutinativa feita pelo deputado Valteni e aí avalizada pela CONAX como proposta da CONAX, ela é muito grosseira, ela junta tudo sem nenhuma técnica jurídica, sem nenhum compromisso de valorizar o texto mais completo, tudo na vontade de estabelecer ali um confronto de primazia, que de verdade a gente não tem nenhum interesse para isso. Eu acho que se houver aqui consenso de que a gente pode caminhar com a mesma estratégia, essa questão da emenda aglutinativa será um debate de segundo plano daqui para frente, porque isso só vai ser discutido depois que a gente conseguir uma pauta para a PEC, seja a PEC 14, seja a PEC 22, certo? Então, isso é no momento que for colocado em votação, que a gente definir quem vai ser o relator, é que, de fato, isso vai ser estabelecido como uma discussão. E aí vai prevalecer muito mais a questão técnica do que a vontade política do deputado Valteni, que está aí manipulando as discussões dentro da CONAC.